bem-vindos a esta que é a nossa aula 3, na qual pretendemos falar de indução de novo staff no Moçambique Real. Bom, sem querer levar muito tempo vosso, vamos aqui apresentar aquilo que será a agenda para esta aula. Para esta aula iremos trazer o conceito de indução, iremos trazer os sinônimos da palavra indução, iremos falar sobre como é que pode ser feita esta indução, iremos trazer instrumentos que devem ser inclusos no processo de indução, iremos trazer um exemplo prático de plano de indução, iremos também abordar de forma prática a definição dos objetivos do período probatório. Agora, o que é isso de indução? Quando fala-se de indução, estamos a falar da fase reservada à introdução de normas, cultura e práticas, assim como políticas de uma determinada organização. Queremos apresentar esta cultura, estas normas, essas práticas a novos colaboradores, embora a indução não seja somente para novos colaboradores, mas muitas das vezes a indução é direcionada para novos colaboradores, mas há situações em que podemos dar indução aos colaboradores já existentes, quando a organização quer adotar uma nova postura, quer adotar novas normas, nova cultura, práticas, portanto, a organização de modo a socializar ou a informar os colaboradores sobre esta nova postura que pretende adotar, vai dar indução a estes colaboradores. Pode ser até introdução de novos softwares, assim como novo conhecimento que deve ser adquirido pelos colaboradores. Palavras sinônimas da palavra indução. Em algumas organizações vai ouvir a palavra indução sendo abordada como onboarding. Onboarding é apenas uma palavra em inglês que também significa indução. Em outras organizações vai ouvir integração, socialização, inclusão, assim como familiarização. Como fazer esta indução? A primeira coisa que deve ser feita é, logo no primeiro dia, deve-se apresentar o novo colaborador para todo o pessoal. E quem deve fazer isso é o gestor de recursos humanos ou alguém que representa a área de recursos humanos. Deve-se também agendar encontros com representantes de cada departamento. É o ideal que a indução seja dada por todos os departamentos. No entanto, na impossibilidade, pelo menos agendar-se encontros com representantes de departamentos que terão interação frequente com o novo colaborador. O novo colaborador deve ser submetido aos cursos obrigatórios. Quando falo de cursos obrigatórios, estou a falar deve ser submetido a um treinamento sobre o regulamento interno, código de conduta, política de salvaguarda se tiver, assim como outras políticas que regem aquela organização, sobre todas as políticas obrigatórias na organização. Tudo que é política que deve ser conhecida por qualquer trabalhador daquela organização, deve-se submeter o colaborador a este treinamento. Conforme eu dizia aqui, todos os departamentos, o ideal é que garantissem a indução do colaborador. No entanto, na impossibilidade, pelo menos ter-se indução ou agendar-se encontros com departamentos chaves, nesse caso, departamentos que vão ter interação constante com o colaborador. Quando falo de interação, falo no sentido de trabalho. Haverá uma comunicação ou haverá um trabalho que depende uma de outra. Neste caso, o colaborador em algum momento vai interagir com um determinado departamento, procurando alguma coisa naquele departamento que possa flexibilizar o seu trabalho. Instrumentos que devem ser inclusos no processo de indução. Conforme eu já vinha dizendo, deve-se incluir o regulamento interno, neste caso,
é importante que o regulamento interno seja do conhecimento do colaborador. E esta é uma ferramenta obrigatória, é um instrumento obrigatório. Código de conduta, política de salvaguarda, política de cada departamento. Política de salvaguarda nem todas as organizações têm, políticas de cada departamento. Nem todas as organizações têm políticas que regem os departamentos, mas o ideal é que tivessem, né? No entanto, pelo menos o regulamento interno, o código de conduta, deve se dar acesso a estas duas normas ao colaborador, de modo que possa compreender como é que a organização funciona, que normas regem aquela organização. É obrigatório que o colaborador leia ou tenha algum treinamento sobre regulamento interno e código de conduta. Temos aqui um plano de indução. Bom, no plano de indução deve sempre incluir o tipo de indução, a data em que a indução será agendada ou será dada, a hora em que vai decorrer a indução e a assinatura da pessoa que deu a indução ou treinamento. Portanto, esta definição dos horários, das datas, é importante que seja comunicada ou seja coordenada com as pessoas que irão dirigir a indução. E ao fim da indução ou de todas as induções, o colaborador deve assinar reconhecendo que teve todas as induções que decorreram, certo? Assim como os recursos humanos também devem assinar reconhecendo que sim, o colaborador teve as induções. Objetivos do período probatório. Bom, muitas organizações têm mostrado uma certa morosidade quanto à definição dos objetivos do período probatório. Mas o ideal é que o colaborador chegasse enquanto já existem os objetivos do período probatório e o colaborador apenas observar e dar sua contribuição sobre aqueles objetivos, mas na impossibilidade de o colaborador iniciar enquanto já existem os objetivos do período probatório, o supervisor direto do novo colaborador pelo menos deve definir os objetivos do período probatório logo nos primeiros dias do novo colaborador, na primeira semana, é o ideal. Os objetivos do período probatório devem ser claros, realísticos e devem ser compostos por pelo menos 4 objetivos gerais. Não é uma norma, mas sim é o ideal, onde cada objetivo geral deve ter pelo menos 4 objetivos específicos. Também não é uma norma, mas também é o ideal. O supervisor direto deve garantir que o seu subordinado entende e assina os objetivos, para em seguida partilhá-los com os recursos humanos. Deve haver uma comunicação entre o superior direto e o subordinado durante a definição dos objetivos do período probatório. Isto para quê? Para que os objetivos sejam claros para o colaborador, assim como para o supervisor direto, e assim consigam trabalhar de forma mais coesa. Temos aqui um exemplo de um instrumento de objetivos do período probatório. Portanto, temos aqui objetivos do período probatório e temos o objetivo geral 1. Este é o objetivo geral 1, em que colocou-se como objetivo geral alcançar metas de vendas e desenvolver habilidades no atendimento ao cliente. E temos aqui alguns objetivos específicos. Objetivos específicos representam o objetivo geral. É uma segregação do objetivo geral. É a sequência pela qual vai se alcançar o objetivo geral. E aqui temos a percentagem que deve ser dada em termos de notas, nesse caso,
Ao cumprir com o objetivo específico 1, o superior, o supervisor direto pode colocar aqui a percentagem de cumprimento olhando para o nível de cumprimento. Por exemplo, pode colocar de 1 a 5. Se cumpriu com dificuldades, vai colocar 1. Se cumpriu de forma satisfatória, vai colocar 5, pode colocar 4. No entanto, não pode passar de 5 como percentagem para este objetivo específico. Da mesma forma que vai acontecer com o objetivo específico 2 e o objetivo específico 3 e outros objetivos. Ao fim dos objetivos, devemos ter pelo menos uma percentagem que pode alcançar 100%. No entanto, pode-se dar o caso de o colaborador não conseguir alcançar os 100% e pode alcançar menos que 50%. Se alcança menos que 50%, nós podemos definir parâmetro de avaliação: mau, razoável, bom, excelente. Podemos colocar que se não conseguir chegar nos 50%, significa que teve um mau desempenho. Isso deve estar claro no colaborador. Se o colaborador alcançar de 50% a 70%, terá uma pontuação razoável. Se alcançar de 71% a 99%, será considerado bom. E se alcançar até 100%, será considerado como excelente. Se um colaborador tem mau desempenho, significa que não está em condições de continuar na organização. No entanto, se o colaborador alcançar um nível de desempenho razoável, significa que está em condições de estar na organização. No entanto, precisa de treinamento, precisa de aperfeiçoamento das suas habilidades. Tem que se encontrar uma forma de melhorar as habilidades deste colaborador. Enquanto que, se tiver uma avaliação considerada boa, significa que o colaborador está em condições de estar na organização e responder às expectativas da organização. Se for excelente, significa que excedeu aquilo que era o esperado. Portanto, estes podem ser os parâmetros de avaliação que podemos colocar para que possam ajudar-nos a avaliar de forma clara e objetiva aquilo que é o desempenho do colaborador. Aqui é importante que se coloque a assinatura do supervisor e a assinatura do colaborador. Duração do período probatório. Bom, o período probatório depende do tipo de contrato de trabalho que é celebrado com o colaborador. Se estivermos perante um contrato de trabalho por tempo indeterminado e estivermos perante um colaborador que não possui o nível técnico médio, significa que o período probatório não pode exceder 2 meses. Se o colaborador não tem o nível técnico médio, está abaixo, significa que o seu período probatório não pode exceder 2 meses. Se for um trabalhador de nível técnico médio, significa que está sujeito a um período probatório de 3 meses. Se estamos perante um colaborador técnico de nível superior ou um trabalhador que irá exercer cargo de confiança, chefia ou direção, significa que vai ter como período probatório 6 meses. Se estivermos perante um outro tipo de contrato de trabalho, considerado contrato de trabalho a prazo, significa que serão 3 meses se o contrato de trabalho tiver uma duração superior a 1 ano. Se o contrato de trabalho tiver uma duração superior a 1 ano, o colaborador vai estar sujeito a um período probatório de 3 meses. Se o contrato de trabalho tiver uma duração superior a 6 meses e for inferior a 1 ano,
significa que o colaborador estará sujeito a um período probatório de 1 mês. Se estivermos perante um contrato a prazo certo, com duração até 6 meses, significa que terá um período probatório de 15 dias. E 15 dias se o contrato de trabalho for a termo incerto e se prevê uma duração igual ou superior a 90 dias. Então, se for um contrato a termo incerto e a previsão do término da duração deste contrato for igual ou superior a 90 dias, serão 15 dias de período probatório. Mas aqui vamos observar algo. Se nós não colocarmos o período probatório ou a duração do período probatório no contrato de trabalho, este contrato é considerado como não tendo período probatório. E outro aspecto é o seguinte: nós podemos reduzir o período probatório, isto com o contrato individual de trabalho, assim como através de instrumentos de regulamentação coletiva. E é desta forma que gostaria de fechar esta aula.